problema. Vai com calma, eu vou botar aqui para o temporizador. Tem feito muito treino com os amigos? Tenho. Todo dia. A meta é todo dia. Dia de domingo que eu não consigo, só fiz esse domingo porque não deu sábado. Mas tenho feito. A gente aprende muito treinando um com o outro, né? Claro, sem dúvida. Já, prof, vou abrir, tá? Pronto. Manda ver. A hora que você abrir, você fala já. Boa noite, excelência. Boa noite. Excelência, eu vou começar pela questão de direito constitucional. Pois não. Durante a tramitação de um projeto de lei, senadores da Comissão de Constituição e Justiça retiraram determinado dispositivo que posteriormente teria sido reinserido no projeto pela Coordenação de Redação Legislativa, formada por servidores que prestam apoio ao processo legislativo, mas sem que esta reinserção tenha sido previamente aprovada pelos parlamentares. Além disso, teria ocorrido erro na publicação do texto final do projeto de lei, aprovado pela CCJ, que não permitiu o conhecimento da matéria pelos demais senadores e a eventual interposição de recurso para apreciação do plenário. Dessa maneira, diante do descumprimento do processo legislativo, com a aprovação de um artigo inserido indevidamente no projeto, indaga-se: há inconstitucionalidade a ser invocada em controle judicial de constitucionalidade? Excelência, o processo legislativo é um conjunto de regras previstas na Constituição Federal para a elaboração de leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, emendas à Constituição, decretos legislativos. Essas regras, elas são de observância obrigatória pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, e ainda é uma norma de reprodução obrigatória pelos estados e municípios. Nessa medida, as regras do processo legislativo, elas devem ser observadas sob pena de se incorrer em inconstitucionalidade formal, também chamada de nomodinâmica. A inconstitucionalidade, ela irá se verificar quando a norma, então produzida pelo processo legislativo, ela não obedeceu determinados regramentos previstos na Constituição Federal, como no caso da situação em concreto, ou ainda quando a norma colidir frontalmente com o conteúdo material da Constituição. E a partir do controle de constitucionalidade, que nada mais é do que a relação de parametricidade que deve haver entre uma norma ou um ato legislativo inferior em relação à Constituição, no seu aspecto formal e material, deverá ser declarada essa inconstitucionalidade. Então, no caso em concreto, a inconstitucionalidade, o vício de inconstitucionalidade é um vício de inconstitucionalidade formal, também chamado de nomodinâmico, e segundo a doutrina, a inconstitucionalidade formal, ela pode ser subjetiva quando há um vício de iniciativa propriamente dita, que é quando se verifica quando há o desrespeito do processo legislativo em si, que é o que se verifica na hipótese em concreto. Então, como houve um desrespeito e uma inserção de um artigo por pessoas que não tinham a iniciativa de propor essa lei, há de se falar em constitucionalidade formal. São essas minhas considerações, Excelência. Doutora, eu gostaria de fazer uma pergunta mais direta. É possível, então, controle judicial de constitucionalidade por violação de dispositivos regimentais das casas legislativas? Excelência, é possível esse controle de constitucionalidade. Inclusive, é possível falar que poderá haver um controle prévio ou preventivo de constitucionalidade, que é uma hipótese excepcional conferida aos parlamentares para que haja fiel observância das regras do processo legislativo, e é possível também que se fale um controle de constitucionalidade posterior ou repressivo, se por um motivo houver a publicação dessa lei com essa inconstitucionalidade formal. E é possível esse controle, seja por via ADI, ação direta de inconstitucionalidade, seja por meio de ação de descumprimento de preceito fundamental. O regimento interno, ele
ele pode ser objeto de controle, assim como os decretos, porque o diferencial que é feito para que essas normas sejam objeto de controle é que elas sejam dotadas de generalidade e abstração suficiente para ensejar um controle concreto de constitucionalidade. Tá. O governador do estado afastado cautelarmente de suas funções por força de recebimento de denúncia por crime comum, ele tem legitimidade ativa para a propositura de ADIM? Excelência, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela impossibilidade de propositura do governador afastado de ação direta de inconstitucionalidade, tendo em vista que o afastamento do cargo também o afasta do exercício das suas atividades políticas, dentre as quais está a possibilidade de propositura de ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 103 da Constituição Federal. Bom, doutora, pode passar para a segunda questão. Eu vou prosseguir para a questão de direito administrativo, Excelência. Pedro Justo, delegado de Polícia Federal aposentado, foi condenado em ação de improbidade administrativa, a que respondeu a cassação, Excelência, é a que respondeu ou a que correspondeu à cassação de aposentadoria? A ação de improbidade administrativa a que respondeu e foi condenado à cassação de aposentadoria. Obrigada, Excelência. Considerando-se a situação hipotética descrita, responda com fundamento na legislação e jurisprudência pátria. Quais as penalidades disciplinares a que estão submetidos os servidores públicos federais, de acordo com a Lei 8.112 de 90? Excelência, a Lei 8.112/90 é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, e nela está previsto um conjunto de deveres, de prerrogativas e de obrigações que estão sujeitos os servidores federais. Também lá está previsto uma série de penalidades às quais eles estão previstos, entre as quais está a penalidade de advertência, a penalidade de demissão, destituição do cargo em comissão, e também lá está previsto a penalidade de aposentadoria. Essas são algumas das penalidades previstas na Lei 8.112 para os servidores públicos federais. Penalidade de quê, doutora? Demissão, em relação à aposentadoria. A aposentadoria está expressamente prevista como penalidade no rol das penalidades da Lei 8.112/90. Tá, pode seguir. Qual o prazo prescricional para aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria de acordo com a norma de regência? Excelência, acaso a conduta administrativa não constitua crime, o prazo prescricional para aplicação da referida penalidade será um prazo de 5 anos, e se a conduta constituir crime, o prazo será o mesmo do tipo penal previsto em lei. Letra alternativa a terceira. No caso narrado, poderia ser aplicada a Pedro Justo a cassação de aposentadoria? Excelência, o ordenamento vigente trata de forma distinta os processos administrativos disciplinares e a ação de improbidade administrativa. No que se refere à ação de improbidade administrativa, não está expressamente previsto na lei a possibilidade de cassação de aposentadoria. A Constituição Federal prevê como possibilidade de sanção para a prática para a prática do ato improbo, o ressarcimento ao erário, a indisponibilidade de bens, a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública. A lei de improbidade administrativa acresceu outras sanções não expressamente previstas na Constituição Federal, como a multa civil, a proibição de contratar com o poder público por um determinado período de tempo, mas não foi expressamente prevista a possibilidade de cassação de aposentadoria. Por esse motivo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, em matéria de penalidades, deve viger a regra da legalidade estrita, e tendo em vista que não há expressamente a previsão da possibilidade de cassação de aposentadoria por meio de processo de improbidade, de ação civil de improbidade administrativa, não há que se falar em impossibilidade de aplicação dessa penalidade. Contudo, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em decisão de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, entendeu pela possibilidade de aplicação da pena de cassação de aposentadoria em ação civil de improbidade administrativa, tendo em vista que isso decorre da própria punição que o agente que ele estava submetido. E caso não fosse possível aplicar a cassação de aposentadoria para aquele que praticou um ato improbo quanto da atividade, isso iria ferir o princípio da isonomia,
E ainda porque, se ele, na atividade, fosse punido, ele sequer poderia ter o direito de se aposentar. Então, ele poderia, sim, ser a ele aplicado a cassação de aposentadoria, tendo em vista os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e os princípios que devem reger a conduta daquele que está no exercício da sua função pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Diferente à hipótese da Lei 8.112, um servidor que responde a um processo administrativo disciplinar, no curso do processo ele venha a ser aposentado, como há expressa previsão na Lei 8.112 da possibilidade de cassação de aposentadoria, é possível, na via administrativa, que a ele seja aplicada essa penalidade. Então, Excelência, no caso narrado, Pedro Justo, como respondeu por uma ação civil de improbidade administrativa, a ele não poderia ser aplicada a cassação de aposentadoria, segundo o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, com a ressalva pontuada há pouco em relação a uma decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. São essas minhas considerações, Excelência. Pode seguir para a próxima questão. Direito penal. Policiais rodoviários federais realizavam patrulhamento na rodovia BR-359, quando um veículo aumentou a velocidade ao avistar a equipe e empreendeu fuga até abandonar o veículo às margens da rodovia. Após desembarcar, foi alcançado e preso. Durante busca pessoal, foi localizado com o autor R$ 4.244, que, segundo ele, era proveniente do pagamento pelo transporte que estava realizando. Ao vistoriar o veículo, a equipe localizou uma quantidade significativa de substância análoga à maconha, que, após pesada, totalizou 59 quilos. Durante o deslocamento do local da abordagem até a delegacia, o flagranteado ofereceu vantagem indevida ao chefe da equipe de policiais. A partir dessa situação hipotética, responda fundamentadamente qual o delito contra a administração em geral praticou o agente. Excelência, eu vou fazer uma leitura silenciosa novamente para que eu possa começar a responder os Perfeito. questionamentos. Excelência, no caso em questão, respondendo à alternativa número 1, o delito praticado foi o delito de corrupção ativa, que pune a conduta daquele que oferece ou promete uma vantagem devida a um funcionário público para que pratique determinado ato de ofício no exercício da sua função. Esse delito, ele tem por bem jurídico tutelado a administração pública, o regular funcionamento da administração pública, e prevê como pena, como preceito secundário, a pena de 2 a 12 anos de reclusão. Distingua, eu vou para a alternativa 2, distingua os delitos de concussão, corrupção passiva e corrupção ativa. Excelência, os crimes de concussão, corrupção passiva e corrupção ativa são crimes previstos na parte especial do Código Penal, no capítulo de crimes contra a administração pública. Desse modo, o bem jurídico tutelado dos 3 delitos é a administração pública. O delito de concussão, ele tem por núcleo do tipo, o delito de concussão é um delito praticado pelo particular contra a administração pública, e ele tem por núcleo do tipo o verbo exigir, ou seja, Excelência, retificando, o delito de concussão é um crime praticado pelo funcionário público contra o particular, e ele tem por núcleo do tipo o verbo exigir, ou seja, o funcionário público, no exercício da sua função, ele exige uma vantagem indevida para que pratique determinado ato em razão da sua função. A concussão, ela diferencia-se da corrupção passiva, porque a corrupção passiva é um delito praticado pelo funcionário público e que tem por núcleo do tipo as condutas de solicitar, receber ou aceitar uma vantagem indevida. E o caput da corrupção passiva, ele não pune, ele não prevê a possibilidade de somente ser punida a conduta do funcionário público que pratica um ato de ofício. Já o delito de corrupção ativa, ele é um delito praticado pelo particular contra a administração pública e que ele tem por núcleo do tipo as condutas de oferecer ou prometer uma vantagem devida para o particular
para que faça determinada ato em razão do seu ofício. Os 3 delitos, eles têm em comum o preceito secundário. Os 3 são punidos com a pena de reclusão de 2 a 12 anos de reclusão. Ótimo. Qual o momento consumativo do delito de concussão? Excelência, o delito de concussão é um delito formal. Nessa medida, ele se consuma com a mera exigência da vantagem indevida. É cabível a prisão em flagrante, desde que seja feita no momento da exigência, de modo que o posterior pagamento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do delito que não autoriza a prisão em flagrante. Alternativa 4. Qual o momento consumativo do crime de corrupção passiva? Excelência, a doutrina diverge acerca do momento consumativo. A corrupção passiva, ela tem por núcleo do tipo o verbo oferecer e prometer. Para a maioria da doutrina, o mero oferecimento e a promessa da vantagem indevida, ainda que não haja o posterior pagamento, já constitui e consuma o crime. Portanto, para a doutrina majoritária, trata-se de crime formal. Em que consiste a cifra negra da corrupção? Excelência, as cifras são discutidas no âmbito da criminologia e dentre as quais está a cifra negra. A cifra negra são aqueles crimes que eles não são apurados pela polícia, pelas autoridades judiciárias, dentre as quais também a autoridade policial. Então, as cifras negras da corrupção são aquelas condutas que não chegam ao conhecimento da autoridade policial ou da autoridade judiciária. 6. É legítima a utilização da condição pessoal do policial como circunstância judicial desfavorável para fins de exasperação da pena base aplicada ao acusado pela prática de crime de concussão? Excelência, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a conduta daquele que é policial, ou seja, que deve agir de acordo com a moralidade, a legalidade, os princípios atinentes ao previsto no artigo 37 da Constituição Federal, ele é uma conduta que ele tem uma culpabilidade mais avançada do que um cidadão comum. Nessa medida, ao apreciar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz pode valorar negativamente a conduta do policial, de modo que a sua culpabilidade ela é mais reprovável do que a do cidadão comum. Perfeito. Pode seguir. Eu vou para a questão de processo penal, Excelência. Delegado de Polícia Federal requereu ao juiz federal a quebra de sigilo telefônico para que fosse decretada a interceptação de determinados terminais telefônicos mediante a habilitação temporária de chips indicados pela autoridade policial, em substituição às linhas de investigado, de modo que a linha telefônica de cada investigação era redirecionada para aparelhos telefônicos em poder da polícia. O pedido foi deferido pelo juiz com base na Lei 9296 de 96. A partir dessa situação hipotética, responda com fundamento na jurisprudência se o procedimento encontra respaldo no ordenamento jurídico. Excelência, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o procedimento não encontra amparo no ordenamento jurídico. O artigo 5º da Constituição Federal prevê ser garantia inviolável do indivíduo o respeito à sua intimidade, à vida privada, de modo que a comunicação a comunicação telefônica e o sigilo da comunicação telefônica, telemática e de dados, que somente poderá ser quebrado em hipóteses excepcionais, devidamente autorizadas pelo juiz e no caso de procedimento criminal. Trata-se de uma cláusula sujeita à reserva de jurisdição. A Constituição Federal também prevê no artigo 5º que não serão consideradas admissíveis as provas ilícitas, considerando-se nulas as que delas decorrerem. Ao analisar a situação em concreto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que essas provas que a polícia está buscando fazer, elas fazem parte de um direito probatório de terceira geração. São provas altamente invasivas que, não obstante serem necessárias para a evolução do combate à criminalidade organizada, elas não podem ser admitidas atualmente no ordenamento vigente. A ministra, no caso em concreto, entendeu tratar-se de prova diabólica, tendo em vista que, nessa situação, como haverá a troca do chip, a polícia poderia eventualmente manipular eventuais conversas, e não haveria a credibilidade necessária para a aferição da legitimidade dessas interceptações. Não obstante os atos administrativos serem dotados de fé pública e de presunção de legitimidade, não se trata de uma legitimidade absoluta.
de atos. Então, é preciso que haja a possibilidade de aferição da veracidade dessas mensagens. E como haveria a possibilidade de troca das mensagens ou de edição das mensagens, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela impossibilidade da troca dos chips. E também não tem como utilizar de maneira analógica a Lei 9296, tendo em vista que esse procedimento ele não é regulamentado pela referida lei. Também com base nesse entendimento de que haveria a promoção de uma prova diabólica, o Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade da autoridade policial espelhar o WhatsApp daquele que está sendo investigado pelo computador da autoridade policial, que é por meio do WhatsApp web. Também não foi possível a troca de chip, como no caso da situação em concreto, e o Superior Tribunal de Justiça ele tem adotado um entendimento bem restrito, e na situação em concreto, ele entendeu pela ilegalidade das provas, e com base no Código de Processo Penal e também adotando a teoria do fruto das árvores envenenadas, considerou ilegal e legítimas todas as provas que dela decorreram. São essas minhas considerações, Excelência. Falhou o áudio. Eu é que começaram a entrar aqui no hotel, aí eu mutei aqui, por isso, para não atrapalhar. Ela está muito monstra. Tá muito... Que porra é essa? Eu nunca li isso, não. Direito probatório de terceira geração? É muito legal isso, prof. É assim, são 3 gerações de prova. Na primeira, são precedentes que vieram da Suprema Corte. Na primeira geração de provas foi adotada a teoria proprietária. Então, só haveria ilicitude das provas se você de fato invadisse na propriedade. Com base nesse entendimento, eles consideraram legítima a conduta da autoridade policial que interceptou as vias das linhas telefônicas da rua. Eles fizeram uma interceptação na linha e não no telefone em si do investigado. Eles foram para frente da casa do cara. A segunda geração já passou a tutelar o direito à intimidade, considerou ilegal uma interceptação colocada numa cabine telefônica que o indivíduo utilizava sempre na frente da casa dele. Aí já evoluiu da teoria proprietária para a teoria da individualidade, do direito à individualidade. A terceira geração de provas são essas provas altamente invasivas, que elas são consideradas ilegais. O Rogério Schietti já adotou expressamente essa terminologia, inclusive. Isso é estudado pelo Renato Brasileiro. Mas, enfim, a Suprema Corte entendeu, nessa terceira geração de provas, seria ilegal uma prova que foi colhida pela autoridade policial, que suspeitou que o cara estava cultivando maconha na casa dele. E aí eles passaram com um scanner para detectar se determinada área da casa dele tinha um foco maior de quentura, de calor, porque aí é onde ficavam as estufas da maconha. E eles passaram e eles viram que no andar de cima da casa tinha uma concentração muito grande de calor. Com base nisso, eles conseguiram um mandado de busca e apreensão e localizaram a droga na casa do cara. A Suprema Corte disse que essa prova ela é uma prova altamente invasiva e que ela não tinha como ser admitida. E como eles conseguiram um mandado de busca por causa dessa primeira prova, eles consideraram ilícitas também essas provas. O Rogério Schietti fala que essas provas que eles estão tentando, a polícia está tentando colocar uma tecnologia que ainda não se sabe, que é extremamente avançada. A tecnologia dos drones também, elas são consideradas provas de terceira geração. Elas não estão sendo admitidas ainda. Esse julgado muito doido, cara. Os caras desviavam a ligação por um chip no... Porra, eu não tinha ideia que isso era possível. Agora, o grande problema foi exatamente esse que você mencionou, né? Que eles poderiam pegar e selecionar, trocar mensagem, alterar. Aí é foda, né, cara? Porque... Não, a gente sabe que as organizações criminosas, elas estão altamente equipadas. Sim. Tanto que eu li, um dos julgados que eu li, eu achei muito interessante isso. Elas não utilizam mais a tecnologia do WhatsApp. Eles utilizam um aplicativo de conversa israelense, que é mais seguro ainda do que o WhatsApp, para não ter nenhuma possibilidade de quebra. Só que aí, eu não sei, aquela história, né? É não achar de qualquer forma, para a gente conseguir realmente validar a prova. É aquela história os fins justificam os meios, né? E não dá para ser assim no processo penal, infelizmente, ou felizmente, né? Seja para o bem ou para o mal, né? Porque a gente fica menos protegido enquanto sociedade, né? Mas eu acho que a possibilidade da utilização para o mal também, né?
de você selecionar provas. E aquele lance da transcrição das interceptações, né? O que acontece? A polícia só transcreve aquilo que interessa à acusação. Sim. Agora, e aí, tudo bem, cada um faz o seu trabalho, mas que seja disponibilizado a defesa para que a defesa traga também para os autos do processo aquilo que interessa à defesa. Né? Tem até um nome disso, né, prof? Oi? Dirty Disclosure. O nome disso daí é porque, assim, eles podem, claro, selecionar o que eles vão transcrever para eles Óbvio. utilizarem na denúncia e tudo, mas eles têm que disponibilizar tudo, e o nome disso, desse dever de disponibilização, chama Dirty Disclosure. Quer dizer, o Ministério Público ele não pode selecionar o que ele vai disponibilizar ou não, ele tem que dar tudo. É legal, né? É, eu acho interessante. Não, assim, não tenho vontade nenhuma de estudar. Olha o que eu trouxe para cá. Ai, gente, eu adoro o Ricardo Alexandre. Eu sou uma É, pessoa muito fácil, eu amo direito, então eu amo. Se for para pois eu entrar é, no. cara. Assim, eu trouxe ele, eu trouxe um financeirozinho Olha aí. Eu leve. já, eu já vi isso, mas o meu amor é pelo Harrison, acho que é porque. Eu nem sei se é assim que fala, o Harrison Harrison Leite. Leite. Eu tô nesse daqui por enquanto. E Esse tem no administrativo. Kindle. E administrativo. Assim, é para curtir, entendeu? Então, eu não trouxe nada de penal, não trouxe nem de processo civil, né? Mas, enfim, porque eu queria ter trazido de processo civil, mas aí eu ia exceder a minha bagagem. Mas o que acontece? Essas questões são questões que eu acho que são interessantes realmente, porque elas são o direito vivo, né? É a Sim. nossa realidade. E aí, por isso que eu curto estudar jurisprudência e continuo acabando estudando de alguma forma. Obviamente que só estou lendo isso e até dando uma olhada no inteiro teor de alguns julgados por tua causa, né? Porque, obviamente, que eu não faria isso de jeito nenhum. E, às vezes, quando me chama a atenção de alguns casos que eu vejo. Então, por exemplo, de crimes tributários, que a gente pega muita coisa. Um dia desses saiu uma decisão super interessante, que é exatamente o que o Ministério Público faz. Ele pega e denuncia com base no contrato social. Não importa o que o cara fez, o que deixou de fazer, se é administrador, se é sócio administrador da empresa, eles denunciam o cara, pessoalmente. Não tem jeito. Aí, cara, aquilo cabia como uma luva e eu peguei e fui no inteiro teor, aí dei a condensada do inteiro teor, né, obviamente, só o que interessava a defesa, e eu fui intimado ontem de uma rejeição de denúncia. O juiz acolheu na íntegra. Então, assim, Era muito bom. é porque cabia muito, era muito. Eu falei, caraca, cara, isso aqui é antecipação de julgamento. E aí eu peguei e vim batendo, por quê? O MPF nada de braçada, a verdade é essa. Na Baixada, então, porra, advogado merda pra cacete, não alega nada. Eles fazem o que eles querem. Aí pegaram um gordo velho que de vez em quando dá umas cacetadas, e aí eu bati com toda a vontade, eu estava com o fígado meio opilado, eu falei, eu vou descarregar. Falei, tá muito fácil isso. Tá muito fácil, é só chegar. A denúncia tinha 3 laudas, cara. Correram. Eles fazem com base na teoria do domínio do fato, né, prof? Exatamente. Eles mencionam a teoria do domínio do fato, e era exatamente esse julgado. Que o cara, o julgador, não lembro se era no STJ ou no STF, batia exatamente na teoria do domínio do fato. O que é a teoria do domínio do fato? Qual é a caracterização que vocês querem dizer que está aqui na teoria do domínio do fato? E aí eu vinha batendo e dava uma porradinha e botava o que o julgador tinha dito. Dava uma porradinha e botava o que o julgador tinha dito. Tirava o excerto eu copiava, transcrevia a denúncia, botava o que o julgador tinha. Foi perfeito. E o juiz veio varrendo eles. Mas vamos dar uma paradinha aqui. Eu quero que você volte na primeira questão. Volta na primeira questão e responda novamente. Se você não quiser responder de novo, eu vou pegar e vou terminar o nosso treino e eu vou rever o que você leu, o que você falou. Mas se você não se importar, eu queria que você respondesse de novo essa questão.
a inconstitucionalidade a ser invocada em controle judicial de constitucionalidade, aí eu disse que há inconstitucionalidade formal por violação às regras do processo legislativo. Estava errado? Então, o que acontece? Esse caso aí, talvez não tenha ficado muito claro, mas como foi um caso muito rumoroso, lembra daquela lei que alterou o crime de roubo? Sim. Para colocar explosivo e tal? Eu já até li Já leu? É exatamente esse caso, é exatamente esse julgado. E foi dito que não cabia. Por quê? Porque a violação foi a norma regimental. E aí, quando você me respondeu sobre a norma regimental, você me respondeu da maneira correta. Né? Na verdade, a resposta mais próxima do esperado seria, via de regra, não, mas se a norma regimental tem conteúdo, né, se ela cria direitos, se ela tem uma espécie de autonomia, você falou tudo certinho. Norma de repetição obrigatória, enfim. Agora, em relação às normas regimentais, a regra é que não cabe o controle. Né? Mas eu não sei se esse texto, eu estava assim, bem tranquilo de não deixar muito caracterizado, muito na cara que era a norma regimental, porque eu tinha certeza que você tinha lido ele. Esse caso aí, dessa lambança que fizeram lá na CCJ, né, eles dizem que foram servidores que tiraram. Gente, que cagada, né? E ainda não publicaram. Tá? E ainda não fizeram a publicação da maneira correta, como tinha que ser. E aí, eu acho que foi até o Alexandre de Moraes que falou que haveria a possibilidade até do controle de constitucionalidade por violação do princípio da publicidade, mas não em relação à violação da norma regimental. Então, eu vou te mandar o espelho, né? E aí depois você dá uma olhada lá no que o Márcio... Eu não estou trazendo o que o Márcio fala, né? Eu só estou pegando mesmo o que eu vejo no coisa. Ó, o que aconteceu foi o seguinte, foi o TJ do Distrito Federal, ele declarou a inconstitucionalidade desse artigo 157, parágrafo 2º, 1, na redação dada por essa lei do roubo com explosivos, né? E ele declarou incidente intertanto. Ele declarou para o caso concreto. Sim. Julgou inconstitucional, lembra disso? Sim, e prof, muito legal, porque isso foi decidido em repercussão geral, não é? Sim, sim. Esse é um caso, assim, muito quente. Muito. Sim, sim. Esse... Isso, a questão da medida provisória, eles estão fazendo muita doidice. Eu imprimi ontem, né, o voto da Carmen Lúcia e aí já ia vir com o pé no peito pedir, mas eu não consegui ler, porra. Eu fui assolapado com uma quantidade absurda de... Mas qual, prof, o dela? O da MP. Tá, mas é Rosa Weber. Rosa Ih, já Weber. li. Eu falei o quê? Carmen Lúcia. Não, Rosa Weber. Eu imprimi, tá tem 30 e pouquinhas páginas. Eu já ia te chamar agora, né? Legal esse voto. Já leu? Muito... Já. Tu é muito animal, cara. Não dá para brincar com você, não. É porque é porque eu quero saber o que vai acontecer na demarcação das terras indígenas. Então, assim, todo dia, quando eu começar a estudar, eu entro lá. Falando nisso, o voto do Fachin já saiu? Saiu do Fachin, aí ele disse que não era para ser adotado o marco da temporariedade. Já foi publicado? Ah, não Então, foi. Nenhum... você ouviu? Não, eu só acompanhando nas notícias, assim, ainda tá também, né, então, prof? Peraí, deixa eu ver aqui. Já estou dormindo muito pouco, se não for dormir menos... Pois cara, eu tenho um amigo que é muito envolvido com essas questões indígenas, um amigão meu mesmo. E aí ele me mandou deixa eu... O Fachin, ele adotou a teoria do indigenato. Sim. O Nunes já foi pelo fato indígena, que nem foi o Aires Brito, na PET 3388. Tá nessa... Aí o Alexandre de Moraes pediu vista. Eu estou ansiosa, porque o voto do Alexandre de Moraes, com certeza, vai você arrasar. ouviu
Não, mas eu sei o que eu li na notícia, né? O Fachin disse que não pode ser adotado o marco da entrada em vigor da Constituição Federal, porque isso Sim. enfraquece as terras indígenas, o direito dos índios com as suas terras. E o Nunes disse que não, que tem que ser adotado um critério objetivo, Você e que não excluiu pode de novo o Insta? excluir. Ah, tá. Eu É porque eu... olha, eu saí dos grupos dos aprovados, eu tô me afastando de tudo que faz mal. Pessoal, é todo mundo doido. Eu falei, gente, eu queria ter esse tempo de vocês, de ler todos os Não, informativos, besteira, cara. as É por notícias. quê? Por que que eu tô te perguntando isso? Porque como esse meu amigo é muito envolvido com questões indígenas, ele segue um cara que chama Eloy Terena. Ele é um advogado e é originário, é indígena ele. E aí ele fez um vídeo de 10 minutos, deixa eu ver, 11 minutos, resumindo o voto do ministro Nunes Marques e do ministro Fachin. Fachin. Ah, legal, legal, vou ver. Então, Eloy com Y, Terena. Se você tivesse ativo aqui, eu já mandava para você aí o vídeo dele. Que aí seria mais... Deixa eu ver se ele salvou aqui, porque eu salvei os dois vídeos. Esse é o do Nunes Marques. Deixa eu ver o do Fachin. Isso. Ele é muito interessante. Ele fez um vídeo com resumo do Fachin, com resumo do 14 minutos, com resumo do Fachin, 11 minutos com resumo do mais novo lá, qual é o nome dele? Nunes Marques, e fez um outro com comparativo dos dois. É interessante. Não, E eu ia em casa nesse fim de semana, ia pegar um colega que trabalha aqui, mora em Campinas. E aí eu ia sair com ele sexta-feira para Campinas, e de Campinas eu ia pegar um ônibus para ir para casa, 5h30. Falei, cara, eu vou passar o fim de semana em casa. Porra, mas aí eu falei, bicho, eu vou me atrasar todo, eu vou me complicar todo. Eu tô com duas turmas, duas aulas, né, um conjunto de aulas para entregar para o Renato Saraiva e para Verbo Jurídico. Eu quero fazer o nosso treinamento da semana que vem e da outra semana logo, nesse fim de semana. Eu falei, sabe uma coisa? Eu abortei essa missão. E eu vou pegar e vou ouvir esses vídeos. Eu vou ver esses vídeos, porque eu estava esperando sair alguma coisa na sessão virtual, não saiu nada. Não sai. Eles só colocam as notícias. Eu acho que eles terminam, né? Assim, primeiro, eles ainda não devem ter liberado o voto deles também. É uma pena, mas enfim. Porque é aquela história, né, cara? Não dá para chegar lá e dizer que o marco legal é na Constituição de 88. Aí para o outro, não, o marco legal não é na Constituição de 88 porque tem uma interpretação gramatical, uma interpretação literal a ser feita aqui. Foi como o Nunes Marques fez, né? O colega que acompanhou diz que o voto dele foi uma tristeza. Os votos, até agora, os votos que eu li dele não estão legais. O voto bom ali, assim, que a gente aprende mesmo, é o ministro Celso de Mello, muito bom. O ministro Alexandre também, eu adoro, porque ele é muito didático, ele abre tópicos, assim, professor. aí eu adoro. Pois é, o Barroso eu gosto muito também. E, assim, quando eu leio, o Gilmar Mendes, maravilhoso, para os direitos fundamentais, os votos dele. Monstro, cara. Esses caras são muito bons, né? Muito prof. Muito Às vezes eu fico olhando as pessoas falando mal deles, assim, eu falo, gente, mas eles são muito bons. Eu acho que eles merecem, sabe? Falar mal, vai ter sempre gente falando mal. Agora, vão entrar 200 e pouco. Para quanto vai a minha nota? E o pessoal é totalmente alucinado, fica ali pilhado, sabe? E eu fico me lembrando, deu ano passado, uma semana fui fazer prova, esse pessoal não ia dar conta, cara. E eu dizer, não, claro não que quero, não. Claro que não. Não ia dar mesmo, não. E quem é assim é a Kátia. A Kátia é muito assim. Ela pegou, na época da AGU, né, já tinha passado. E aí começou com o negócio de lotação, né? Minto. Antes, quando a gente estava no meio do certame, né, já tinha
já tínhamos feito as provas objetivas, já tinha visto o gabarito, enfim. E aí começaram a publicar as lotações. Aí só lotação, assim, muito ruim. Eu me lembro que tinha um lugar que chamava São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Não sei se você já ouviu falar. Só chegava lá de avião ou de barco. E avião não tinha voo regular, não. Era o voo do Exército, que levava o MP, o juiz, e aí ia levar a AGU também. E aí eu falei, meu Deus do céu, e eu acabei ficando muito, muito atrás, né? Eram 360 e eu estava em 270, né? Então, sabia que ia nomear todo mundo, mas eu ia para onde? Para onde eu vou, meu Deus do céu, não sei para onde eu vou, não sei o quê. E a Kátia olhou para mim e falou exatamente isso. Marco, para com isso, cara. Primeiro, você não tem nem que estar se preocupando com isso, porque não tem resultado da prova. Tu não sabe nem se tu passou. Tu fez uma boa prova objetiva, mas e a discursiva? Já saiu o resultado? Não saiu. Primeiro. Segundo, se você for o último colocado, você vai para o pior local. E se você for o primeiro? Você não sabe de nada, cara. Para com isso, está se consumindo à toa. E eu falei, é isso mesmo, e eu não pensei mais nisso. Mas é porque a gente fica no grupo, né? Um monte de gente É doida. isso, Eu falei, cara. não tá me somando. Nada. Mas não olha. Só que de vez em quando eu vou naquela minha curiosidade, ou então no intervalo de uma matéria para outra, não, deixa eu olhar aqui rapidinho. Já Aí eu era. ficava mal consumida. Eu falei, vou sair dessa droga. É Só a isso gente mesmo. Se já basta isola. eu meus problemas. Já basta mesmo, cara. Mas, querida, foi um prazer enorme. Você está Obrigada. ótima. Fica em paz. Tá uma metralhadora. Deixa eu pegar e falar aqui. Peraí, olha só. Você teve uma hora, logo que você começou, introduziu bem, logo na primeira questão. Você fez uma introdução excelente e tal, mas você não deu uma pausa na tua respiração. Dá só uma respiradinha, entendeu? Para terminar a frase. Tá? Tá. Eu escrevi aqui que não pausou. No resto foi só isso. Você falou da sanção de aposentadoria. É sanção de cassação da aposentadoria. Tá. É verdade, não existe sanção de Não. aposentadoria. Aí, quando você Aposentadoria. anotou, eu falei, será que não existe isso no Não. 8.112? Não, Érica, para, que existe. Tu falou alguma merda. É Anotando, isso. quando você anota, eu já sei que eu falei alguma É, doidice. e o que acontece? Você voltou depois na expressão cassação de aposentadoria, porque ela estava no texto, eu até falei, pô, não vou botar aqui. Eu falei, não, vou botar sim, porque a questão é em cima Sim, disso. E eu você posso não ter se corrigiu, tá? Pois Por é. quê? Foi em cima da minha indagação. Então, é assim, eu acho que é só uma questão de dar uma pausa, entendeu? Para pegar e prosseguir, principalmente quando o examinador te indagar. Dá uma Tá. segurada, por mais segura, por mais firme que você esteja na tua resposta, você sabia que tinha uma sanção de aposentadoria. Não era aposentadoria, mas era cassação de aposentadoria. Eu tenho certeza que se você desse uma respiradinha, isso voltaria na tua mente. E não voltando, logo depois você tinha a resposta ali na tua indagação, na própria pergunta. Tá? Você pediu para fazer a leitura silenciosa. Não peça, não tem necessidade. Tá? Eu só falo, é porque assim, eu fiquei com medo de cortar Não, eu posso fica falar excelência, ao invés de eu pedir, eu posso falar excelência, eu vou novamente ler. só Ou um eu não minuto. preciso avisar. Só um minuto. Nem olha. Certo, Só um minuto. E vai tá, ficar o silêncio e deixa o silêncio rolar. Faz a tua tá. leitura. Entendeu? Porque são coisas que independem de uma interveniência Eu não do tenho que mostrar examinador. submissão assim para a banca. Não tem Tá. necessidade. Tá? E a outra anotação foi direito probatório de terceira geração que eu voei, mas você já me esclareceu. Legal, né? Show de E esse porra? julgado também do Alexandre de Moraes, você conhecia, prof? Eu Não, li o não. e-mail Não dele. conhecia. Só que o que eu achei? Isso para mim não foi. Inclusive, quando eu vi esse do Alexandre de Moraes, eu fui direto no STJ. O STJ tem, desse mês, julgados dizendo que não pode cassação de aposentadoria em ação Sim. civil de responsabilidade. E o Alexandre de Moraes, ele permitiu que houvesse a cassação de aposentadoria em ação de improbidade, só que ele não enfrentou o tema.
Ele, tipo assim, eu acho que foi o estagiário dele que fez esse voto, sabe? Ele não enfrentou o tema, mas ele permitiu. E É na emenda tá importante. que ele permitiu. Então, é importante, e foi monocrática a decisão? Foi aqueles casos Foi. que eles... É grave Então, dimensão. é importante que você afirme, como você fez, que há um precedente, entendeu? Para não firmar que é jurisprudência. Sim, Há um sim, sim. precedente isolado do ministro Alexandre de Moraes, que, Se porra, tiver tempo, né? Hã? Se tiver tempo, porque isso não vai estar Isso. no espelho. A questão ficou muito grande, a questão de Não. penal. Na hora que você se complicou, você conseguiu corrigir. Era uma questão super tranquila, você, porra, exorbitou. E o único senão é que quando eu peguei e perguntei sobre a prescrição, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se foi essa. O prazo prescricional. Você falou do prazo prescricional. Eu direcionei ao prazo prescricional previsto na 8.112. E aí, quando eu estava fazendo essa questão, eu falei, ela vai falar das questões, das infrações administrativas quando elas são também crimes. Só que eu não lembro se isso está no 8.112. Isso está no 8.112? Não. Tá? Não tá. Não. Beleza. Tá? Tá no 8.112? Então tá ótimo. Não, beleza. Porque eu não lembrava que estava na 8.112. Eu vou confirmar, mas eu acho que tá assim. Credo, já até fiquei em dúvida agora, mas eu vou procurar. Deixa eu anotar aqui, depois eu vejo. Eu já... Tá, eu vou procurar depois. Tá sim. 142, parágrafo 2º. Boa, Érica. Mandou bem. Eu estou com o eletrônico aqui, aí eu tenho a funcionalidade do Ctrl F. E crime é uma palavra que não tem muito nela. Aí eu botei crime, e aí ele me jogou lá para o 142, parágrafo 2º. Show de bola. Então, fechou. Eu ainda pensei, isso não está na 8.112. É engraçado que eu fazendo a questão, tanto é que eu estou voltando nela aqui. Fazendo a questão, eu pensei, ela vai me responder, porque eu acho que em algum treinamento você já me falou isso. E aí você tem as suas respostas prontas, né? Falou de prescrição na 8.112, eu falo isso. Enfim. A inconstitucionalidade que você falou, inconstitucionalidade estática e nomodinâmica. Nomostática e nomodinâmica. Eu me lembro que na minha prova oral da DPU, era uma questão que tudo para a DPU é lei complementar, né? Aí o cara me fez uma pergunta se podia ser normatizado por ato infralegal do defensor geral. Aí eu peguei e atropelei. Pode... Estatutos são matérias que eu curto muito. Estatuto, regimento interno, eu curto essa porra. Curto estudar isso. E eu vinha muito bem em princípios institucionais da Defensoria. Essa questão era uma questão de princípios institucionais da Defensoria. Quando eu já tinha falado tudo o que eu sabia, o examinador olhou assim para mim e falou assim, doutor, isso não é reserva de lei complementar, não? Sabe quando te dá aquele arrepio de medo? Sim. Sabe? Porque se fosse de lei complementar, colocava em terra tudo que eu tinha respondido. Tudo. Aí eu peguei e olhei assim para ele, eu peguei o copo d'água assim, bebia. Meu Deus, cara. Sabe, quando tu pensa assim, caralho, tô fudido. Eu não devo ter nem um minuto, como é que eu vou refazer a minha resposta? Eu falei, excelência, não, porque o processo nomogenético, e essa expressão de nomogenético foi uma expressão que eu li na faculdade, no segundo período da faculdade, no livro do Temer, do Michel Temer, Elementos, não sei o que, da Constituição. E aí o cara fez assim, ó. Excelente, doutor. Excelente. Aí agora você falou, eu me lembrei dele. Eu estava com a razão, a construção estava certinha, realmente não... Mas agora você falou na inconstitucionalidade, né? Eu peguei e me lembrei dessa expressão que eu nunca mais usei na minha vida, né? Mas que me serviu de alguma coisa.
E era o Não, processo nomogenético, que é o processo de formação das leis. sim, é legal. Essa eu não sabia, só sabia do nome dinâmica e nome estática. E eu vou te Leis afins. falar, bate no Google para tu ver se tu acha. Não acha. Foda, né? É só o Temer que É fala, só né? o Temer que fala. Foda. Eu acho que é a nossa prova, né? É a É, hora que. é a hora que chega. E a tua chegou de novo, né? Ai, tomara, prof. Eu espero Chegou. assim, que caia realmente uma coisa que. Eu estou estudando muito, muita coisa, mas eu sei que pode cair uma coisa que talvez eu não saiba tanto. Um Duvido. colega me fez uma pergunta essa semana que era, eu fiquei triste quando saiu, porque, na verdade, ele me fez uma pergunta sobre a lei da Força Nacional de Segurança, e não é Uhum. cobrada a lei, aquele negócio do Sim. governador lá. Então, eu só sabia o que foi decidido no julgado. Ele me perguntou isso, eu falei, poxa, se cair uma coisa dessa, eu vou sair tão triste da minha prova, porque, assim, eu estou ansiosa, estou assim, com um monte de palavra na garganta, sabe? Para chegar lá e eu poder despejar todos os votos que eu li, as construções jurídicas que eu estou fazendo mentalmente. Porra, se chegar lá, cair um negócio assim mirabolante. Duvido. Vai não, cara. Não vai não. Eles Eu não estou vão. tentando diminuir as chances de acontecer isso. É isso, e é a tua parte. É a parte que tu pode fazer. A gente volta back to basic. Sim, Né? sim, É fazer, é voltar para a tua origem, é fazer o que tu pode fazer, cara. O que está sim. dentro da tua gestão. Dormir pouco, estudar muito, fazer o teu melhor, fazer muito mais do que o teu melhor. E é uma coisa que você não está fazendo nos últimos 6 meses. Né? Isso Não, você está fazendo há anos. Já foi muito coroada no concurso anterior, ok, fora de tempo, mas passou. E agora vai ser coroada, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Todo esforço vai ser recompensado, porque é assim. E o mundo é justo, entendeu? E naqueles momentos que a gente está sozinho, tem um cara que está sempre olhando. Sempre. Tem alguma dúvida disso? Não tenho não. dúvida, cara. Entendeu? Então é fazer o que tu tá fazendo, cara. E vai dar certo, eu tenho certeza disso. Eu tomara, prof, porque sonho muito grande que está entalado na garganta. Quero. Tá chegando a hora. A gente tá junto. Beleza? Fica com Deus. Boa Obrigadão. noite. Boa noite. Eu sou um banana. E eu mais vou ficar chorando até amanhã aqui. Não, mas agora é o choro de. Assim, é Prof, um obrigadão. choro. Verdade. É angustiante. Esse processo é um processo angustiante. Eu estou vivendo desde o início, né, É com você. verdade. Então, eu tento não me envolver para a gente fazer um trabalho profissional, mas é uma proximidade muito grande, é uma vontade de gritar, né? Quando você fala que eu estou com Entalado. todos os... quando eu estou com todos os julgados, todas as construções, é vontade de porra, seus filhos da puta, vocês me tiraram do último, mas eu estou aqui, entendeu? Então, eu sinto exatamente, eu conheço essa dor. Não é de ouvir falar, porra, entendeu? é de sentir na minha pele, é de sentir na tua, de saber como você está indignada dessa porra. Mas assim, vamos respirar fundo, que falta muito pouco, né? E assim, eu não tenho dúvida disso, que vai dar, já deu certo. Amém. Vai dar, Beleza? vai. Fica com Deus agora, vai dormir, vai descansar. Obrigada, prof. Daqui a 4 horas. É tipo isso. É da última hora. Não vou estudar a prova. Tá louco, beijo. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Querido.